pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a tag Por que Professores e como é que eu me tornei uma professora. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder 10 perguntinhas sobre por que professor, por que eu me tornei uma professora. Então vamos lá para nossa primeira pergunta? Primeira pergunta, quando e por que decidiu ser professor? Bom, em 2004 eu iniciei minha faculdade de Física na Unicamp. E foi aí que eu comecei a ter um pouquinho de contato com essa área, mas a minha intenção não era ser professora, era ser pesquisadora, trabalhar com física médica. Mas para poder ajudar na renda, né, para me manter na universidade, e uma escola de Campinas estava precisando de plantonista de física e matemática. E eu me candidatei para a vaga, consegui a vaga e comecei a trabalhar com isso. E realmente comecei a perceber que era uma coisa legal e que eu tinha uma afinidade. Então foi assim que começou a minha carreira. Segunda pergunta, como foi a sua primeira aula? Pra ser sincera pra vocês, eu não lembro muito bem como foi a minha primeira aula, mas eu sei que a minha primeira aula foi de física. Sim, e a lembrança que eu tenho é que foi uma aula bem tranquila, eu lembro das primeiras aulas, talvez. Foi bem tranquila, os alunos participaram, aparentemente gostaram da aula. Terceira pergunta, o que você mais ama na profissão? Eu acho que o que eu mais amo na profissão é a ideia de poder levar conhecimento para as pessoas e pensar que, assim como eu me apaixonei pela física e pela matemática, outras pessoas também vão poder se apaixonar por elas ou por outras matérias. Então poder mostrar para as pessoas essa paixão e fazer com que elas queiram aprender e queiram saber mais, eu acho que a coisa mais bonita na profissão de um professor, a gente realmente pode transformar, vou colocar entre aspas, né, alguém. Quarta pergunta, e o que menos gosta? Bom, gente, eu não gosto de fazer plano de aula, eu acho super chato, porque eu sou uma pessoa bem inconstante, vamos dizer assim. Então se eu chego na sala de aula e eu vejo que ela tá agitada, eu vou lá, muda a dinâmica. Então pra mim o plano de aula é mais ou menos pra eu ter uma ideia do conteúdo que eu tenho que trabalhar aquela semana, mas seguir o passo a passo é uma coisa que é difícil pra mim. Quinta pergunta, já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora, né, nessa profissão? Tem uma situação que é bem engraçada, na verdade foram várias, mas tem uma que é relativamente recente que foi muito engraçada e eu conto. Um aluno foi pedir pra eu ir ao banheiro, e aí eu estava sentada fazendo a chamada, enfim, e aí ele pediu pra eu ir ao banheiro, eu falei, vai, não tem problema. De repente, começou a eu senti um cheiro. Gente, o aluno veio falar comigo, mas acho que ele estava muito apertado, ele soltou um peido do meu lado. Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía de lá, se eu ficava lá, eu não sabia o que eu fazia. Eu comecei a rir, os alunos, professora, que você tá rindo? Aí eu pensei, gente, se as outras crianças começaram a sentir cheiro de peido e achar que fui eu que peidei, mas e se eu deixar o peido aqui e for pra lá? Eu não sei, gente, eu comecei a rir que nem uma louca. Foi muito engraçado, mas eu acho que ninguém percebeu. Talvez agora, contando a história, alguns entendam uma vez, porque eu fiquei rindo sozinha, né? Mas foi bem engraçada a situação. Sexta pergunta, você lembra de algum momento que te deixou muito feliz? Eu acho que os dois momentos principais, que foram logo no começo, mais assim, da carreira, que me deixaram muito feliz foi a primeira vez que eu fui, fazia um ano que eu tava nessa escola, fazia na verdade um ano que eu era professora, um ano e meio mais ou menos que eu era professora. E aí eu já estava como professora de matemática, era meu primeiro ano de professora de matemática nessa escola, e eu fui convidada para ser paraninfo da turma do 9º ano. Eu realmente fiquei muito feliz e orgulhosa, porque a gente sabe que a maioria não gosta muito de matemática. Então escolher um professor de matemática para ser seu paraninfo é mais do que escolher a pessoa, é escolher também uma disciplina, eu penso assim. Então eu fiquei muito feliz. E a primeira festinha surpresa que fizeram para mim no meu aniversário, que também foi uma coisa muito legal, porque a gente se sente realmente muito especial na vida dessas crianças. Nós estamos todos os dias com vocês, muitas horas por dia, então esses momentos são muito gratificantes. Sétima pergunta, já pensou em desistir da profissão? Gente, eu acho que eu penso todos os dias e repenso todos os dias, porque a gente sabe que a situação de professor aqui nesse país não é a mais reconhecida.
Os salários, tudo que a gente faz, não necessariamente são os melhores salários, principalmente pensando na rede pública de ensino. Então todos os dias eu reflito sobre isso, mas eu acho que a minha paixão em fazer o aprender, né, o ensinar e poder promover para essas crianças, para vocês, um futuro melhor, eu acho que isso tá pagando ainda meu salário, tá pagando tudo que eu preciso. É muito gratificante. Pergunta 8. Você teve um professor que marcou a sua vida? Por incrível que pareça, eu acho que talvez não seja tão incrível assim que pareça, não sei, mas acho que os 2 professores que mais marcaram minha vida foram professoras mulheres de matemática. Talvez eu seja essa professora de matemática hoje por causa delas. A minha primeira professora, ela deu aula pra mim no 6º e no 7º ano. Ela é de americano, o nome dela é Ana Paula. E ela era a coisa mais linda de todas as professoras lindas do mundo. Ela era meiga, ela era delicada e ela explicava com calma, ela tinha uma paciência. Então era admirável, era louvável o carinho que ela tinha pelos alunos. E eu tive a oportunidade de trabalhar depois com ela. Ela foi minha orientadora na escola onde eu estudei, eu fui professora. E foi fantástico trabalhar com ela. E a minha segunda professora foi minha professora também de Fundamental 2, de 8º e 9º ano, também na mesma escola que eu estudei. Eu também tive o privilégio de trabalhar com ela. E eu sou amiga da filha dela, depois me tornei, por incrível, assim, coisas do destino, que foi a professora Helenira. E eu me lembro toda vez que eu estava, acho que no 8º ano, mais ou menos, né, na nossa época era a 7ª série, na minha época, que triste falar assim, corta. E eu lembro dela ensinando divisão de polinômios. E ela terminava aquelas contas loucas, que pra mim hoje já nem são tão loucas. E a hora que ela terminava, ela tinha uma frase que era maravilhosa. Ela falava, que facinho! E eu lembro e pensava assim, gente, é mesmo? Agora o restante da sala queria matar, porque de fácil mesmo, tem muito, né? Mas essas foram as minhas 2 professoras maravilhosas que eu me lembro muito. 9ª pergunta, por que eu decidi criar um canal no YouTube? Eu acho que foi pela necessidade também de mostrar pro mundo, vamos dizer assim, para todas as pessoas, que todo mundo tem direito de ter bons professores, professores dedicados e aprender a matemática de uma maneira mais leve, sem aquela obrigação. Porque quando a gente está em sala de aula, muitas vezes vocês se sentem obrigados a aprender aquele conteúdo naquele período. E quando você vai assistir uma videoaula, você assiste na hora que é interessante para você, na hora que você quer aprender. E eu só acho maravilhoso. Então eu acho que a ideia do canal é essa, que você sinta uma leveza em aprender matemática e consiga perceber que a matemática está em todos os lugares do seu cotidiano. A 10ª pergunta é para falar, na verdade não é uma pergunta, mas é para comentar com vocês alguns canais que já estão há pouco tempo ou muito tempo aí no YouTube Educação e que são admiráveis, que eu admiro, né? Eu acho que um canal que me ajudou muito e ainda me ajuda muito é o Merenda Mental, não tem como não dizer sobre ele. Os meus 2 colegas, o Bruno e o Peter, eles me incentivam, principalmente o Peter, ele me incentiva muito nessa carreira e eu sou muito grata. Um outro canal também que é fantástico, que tem me dado bastante apoio, é o Matemática Rio, do Rafael Procópio. Então, se Deus quiser, vamos poder trabalhar ainda muito juntos. Não tem como não falar do Física Total, do Ives, que é fantástico, a gente sempre que possível, ele me dá muito apoio e incentiva também a minha carreira. Sou fãzérrima da tia do inglês, que é uma fofa e a gente já se encontrou em vários momentos. Enfim, gente, tem muito canal bom por aí e muito canal surgindo, canais novos. Como eu sou revisora do YouTube Educação de Física, então tem uma galera da Física que é muito boa, canais que estão surgindo e que estão aí há mais tempo. E eu acho que a gente precisa, como educador, mostrar para esse mundo todo, como professor, apaixonados que somos, como a educação é maravilhosa e como aprender é gratificante. Meu pai sempre fala uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo, mas se eu falei, me desculpe, se não é essa a primeira vez. Nessa vida a gente pode perder tudo, a gente pode perder um carro que a gente compra, todas essas ideias materiais, a gente perde uma pessoa. Mas uma coisa que a gente nunca vai deixar de perder é o que a gente aprendeu. A educação que você aprende é seu, ninguém tira de você. Então eu acho que isso é uma coisa que eu posso tentar doar
mas ninguém nunca vai tirar de mim, mas eu posso tentar pegar essa minha paixão e passar para outras pessoas também. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado da tag Por que Professor? Temos aí muitas ideias legais. Vão lá, vou colocar aqui links de vários canais que eu também adoro, mas que eu não falei aqui no vídeo. Mas se inscrevam nos canais, vamos lá, vamos fazer o YouTube Educação crescer. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, de todos os outros vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa para receber notificações, dá um joinha aí, dá um like também. Se quiser saber um pouquinho mais sobre mim, vai lá no Facebook, no Calcula Nath, e no Instagram, o Calcula Nath, ok? Beijos e até a próxima!